Queridos, como eu falei, estou ansioso, porque eu até brinquei quando o Dr. Braz chegou, falei, finalmente chegou o grande dia, mas um dia nós faremos, um final de semana, sei lá, a gente vai fazer aquele seminário poderosamente, amém? Queria convidar o Dr. Braz e uma salva de palmas a Jesus pela vida dele. Fica à vontade, a casa é nossa. Tudo bem, gente? Amém, obrigado. Deixa eu deixar aqui no esquema essa água. Pronto, tá no jeito. Vocês estão bem, gente? Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Para a gente é uma honra, uma alegria enorme estar aqui. Acho que deve ser a segunda ou terceira vez que eu venho aqui, se eu não me engano, né? E todas as vezes Deus tem sido muito fiel e cuidadoso em nos abençoar e nos proporcionar momentos que marcam nas nossas vidas. Se tem uma coisa que marca a vida da pessoa, é um momento específico na presença de Deus. Tem alguns momentos que marcam, o momento quando você casa, quando você é pai, quando você é mãe, quando você diploma na universidade, quando você entra no primeiro emprego, mas aquele momento em que Deus trata coisas profundas, específicas, aquele momento que Deus te visita e faz você de novo entender que é uma pessoa possível, esses momentos você precisa aprender a guardá-los. Amém? Nós estamos aqui hoje, como eu já disse, é uma enorme alegria. Quando eu estava ali na presença de Deus, o Espírito Santo ele ministrava muito forte ao meu coração, e eu tenho certeza que hoje vai ser um desses dias em que ficará marcado nos nossos corações. Se você crê nisso, levanta a sua mão direita assim bem alto e diga glória a Deus. Amém. Meus amados, vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, e a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, o Deus que sonda os corações, as mentes, que sonda as nossas vidas, aquilo na qual nós temos semeado, trabalhado, Senhor, temos empenhado as nossas vidas. Tu és o Deus que contempla o trabalho, o fruto de cada um de nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre esse altar que é os nossos corações e, meu Deus, manifesta a Tua presença e que a Tua palavra encontre espaço. E nós agora declaramos que qualquer coisa ou objeto ou situação ou pessoa ou recurso que de certa forma possa concorrer com a Tua presença nos nossos corações, Senhor, nós abrimos mão agora. E nós declaramos um coração aberto, ouvidos atentos, meu Deus, uma alma, Senhor, meu Deus, quebrantada, contrita, para viver tudo aquilo que Tu tem preparado para as nossas vidas. Fala conosco, usa-me, mais uma vez, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vocês estão bem, gente? Família está boa, tudo bem em casa? Sei que tem algumas casas com mais lutas, com menos lutas, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado, amém? Fernando, tem um irmão ali atrás, que é irmão gêmeo do Frank Martins, igual, idêntico, eu não vou dizer quem é esse irmão daqui não, mas é um pastor querido, amigo nosso, um grande profeta. Eu olhei rápido, eu achei até que a Fernanda tivesse feito alguma pegadinha comigo, o Braz vai pregar hoje, hein? Vem assistir o endereço, não vou dizer quem é, no final de quem é, talvez, vou pensar. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, amém? Abre comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos fazer essa leitura, o texto base que nós iremos tratar nessa noite. Se prepare, porque é noite de renovo, noite de restauração, noite das coisas voltarem a dar certo. Só os irmãos pegaram aqui, deixa eu falar para essa galera aqui. Hoje é noite das coisas voltarem a dar certo. Hoje é noite de ofertas
serem agora instrumentos de adoração. Sabe, é noite do altar voltar a queimar novamente. É noite daquilo que não funcionava voltar a funcionar. É noite de ver o fruto do teu esforço, do teu empenho, da tua dedicação frutificar. Se você crê nisso, diga: é para mim, Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1, quem achou diz amém. Amém. Diz assim: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. E voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Verso 4 diz: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor ofertou com alegria a Abel e sua oferta. Verso 5: todavia não se agradou de Caim e de sua oferta, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que você está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor? Outras versões vão dizer o tutor do meu irmão. Exclamou o Senhor: o que fizestes? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Portanto agora és mais amaldiçoado do que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Verso 12, e aqui concluo a leitura: quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força, e serás um fugitivo errante pelo mundo. Por enquanto, até aqui mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai passear um pouco aqui por esse texto e vamos ver o que é que Deus tem para com as nossas vidas hoje. Amém? Queridos, é um texto conhecido, um texto que figura nessa história personagens extremamente conhecidos, abordados. O Antigo Testamento começa com a história dessa família: Adão, Eva, e na sequência vemos aqui o aparecimento de mais dois personagens, dois irmãos, que é Caim, que significa então adquiri do Senhor um varão, e essa palavra varão significa um homem forte, um homem posicionado, um homem ciso, um homem preparado. E depois, na sequência, vem um outro filho, a quem é dado o nome de Abel. Esse nome Abel, segundo alguns historiadores, por causa da origem desse nome, que significa sopro, vento, ou aquele que passa rapidamente. Por isso alguns historiadores, teólogos, estudiosos do Antigo Testamento supõem que, na verdade, talvez o nome de Abel tenha sido
dado a Abel após a sua morte por causa do seu pouco tempo de vida, por causa da sua rápida passagem. Mas o que me intriga dentro desse contexto é os parâmetros de escolha e, digamos aqui, de preferência da mãe desses meninos, porque, como era de costume, normalmente a mãe era quem escolhia o nome do filho. No meu caso foi diferente. A minha mãe deixou que meu pai escolhesse o nome. Como o nome do meu avô era Braz, o nome do meu pai era Braz Júnior, o meu nome passa a ser então Braz Neto. Eu dei sorte porque era para ser Alderico, então melhor Braz. Se tem algum Alderico aqui, por favor, me perdoe. Engraçado que Eva olha para o primeiro e diz: esse aqui é um varão. Talvez ela pense naquela profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai dar à luz a um varão que vai pisar a cabeça da serpente, que vai resolver os teus dilemas, que vai responder a tua vergonha, a tua desonra, que do teu ventre vai trazer aquele que vai trazer vitória diante de todo esse contexto. Ela coloca o nome dele de Caim. Engraçado que ela colocou todas as fichas no filho, deixa eu usar essa expressão, que não deu para nada. Às vezes é assim, né? Sabe aquele teu irmão malandro, preguiçoso, não está nem aí com nada, só apronta, só dá dor de cabeça, só dá trabalho, mas é o queridinho da tua mãe. Aqui não tem isso não, tem lá na minha terra, no Ceará, tem bastante. E aquele que passou muito rápido, Abel, se mostrou sendo aquele que teve sucesso. Aleluia. Olhe para 2, 3 pessoas e diga assim: sucesso não é uma questão de aparência. Todo ser humano, ele precisa entender que dele algo é gerado. A improdutividade, ela é insalubre. Por mais que, supondo que se você agora, seu telefone tocasse e dissesse: olha, você é um parente de alguém aí, seu tio avô, alguém, um primo da prima de um tio, que gostava de você e deixou uma quantia milionária, e você não vai precisar fazer mais nada da sua vida, está aqui, você vai viver de um juro que vai, enfim, vai resolver todos os seus problemas, dos seus filhos, dos seus netos, acabou. Acredite, eu conheço muitas pessoas numa situação como essa, que tem recursos para si, para os filhos e para os netos, não precisaria trabalhar, mas é consumido por algo que corrói a alma, é consumido pela ideia de que não importa a situação, é a ideia de que, será que eu não consigo fazer alguma coisa que dê certo, que funcione, que dê fruto? Será que o meu esforço, de alguma forma, parece que sempre há alguma coisa de errado comigo? E essa necessidade de produzir, de dar fruto, ela é muito importante para todas as áreas e aspectos da vida de alguém. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada, ela é lançada ao fogo. Ou seja, existe uma experiência pessoal que consome aquele que não se vê dando certo em alguma coisa. Vocês estão aí, gente? Existe uma experiência subjetiva que, se do fruto do meu trabalho, do meu esforço, dos meus sonhos, da minha identidade, quando alguém demora em ver que algo na qual ele está envolvido faz sentido, é muito comum sentir um certo desespero. É da experiência emocional de quem semeia as lágrimas. No Salmo 126 diz que o semeador saiu semeando e chorando. Existe um peso emocional
quando aparentemente parece que as coisas nas quais nós estamos envolvidos não dá certo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. Existe uma essência que está aí dentro de você, talvez adormecida, talvez afastada, talvez perdido, talvez existe aí, eu estou sentindo agora o Espírito de Deus na minha espinha, irmãos. Eu estou querendo dizer para você que há uma bênção de renovo sobre a tua vida, que vai fazer com que o teu trabalho, o teu fruto, a tua oferta, a tua adoração possa ativar uma experiência de sobrenaturalidade, de sentido, de propósito. Eu tento ser aquele cara Augusto Cury, sabe? Metido a intelectual. Eu prometo de coração, eu tento. Mas tem horas que realmente não dá. É minha essência, é minha identidade. Ai, que exagero. Problema seu. Vai lá atrás do Cury, então, sei lá de quem. Com todo respeito ao colega. Diga comigo, eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que vai aprovar a minha oferta. Isso não é assunto para qualquer cabeça, gente. Isso é para gente que tem uma história. Diga comigo, eu tenho uma história que só Deus entende, que não adianta ser uma coisa refinada, pode dizer, porque Deus trata comigo no estreito. Por que a oferta de Caim aqui que você está vendo, por que ela não foi aprovada? Por que Deus reprova? Olha para um e olha para outro, diz, gostei daqui, não gostei daqui. Quando você olha assim de uma forma bem direta, ou quando você olha para o texto, não existe nenhuma evidência que aponte alguma coisa que justifique que aquilo que foi feito por um não deu certo, e por algum motivo aquilo que foi feito pelo outro deu certo. Não tem nada na Bíblia que desabone até aqui a experiência pessoal de cada um deles. Não havia no ambiente nada que justificasse aquela frustração, não havia nada naquele ambiente, não haviam citações explícitas que deixasse muito claro o motivo de Deus ter rejeitado a um e abençoado a outro. Gente, a Bíblia fala aqui que um trazia do fruto da terra, diga comigo, fruto da terra, e o outro das primícias do rebanho, diga primícias do rebanho. É claro que quando nós olhamos para, primeiro, de uma forma muito simples, antes de entrarmos aqui nas aplicações e nas tipologias, se você parar para pensar, talvez alguém diga assim, não, porque tinha derramamento de sangue, porque era um cordeiro, e Jesus, sangue, cordeiro, etc. Claro, você pode, existe sim a aplicação, existe sim o exemplo, ok. Mas vamos olhar aqui para o texto agora, aqui, nesse lugar de Gênesis capítulo 4 e ver esses dois projetos separados. Um cuidava da terra e de toda uma plantação, e outro cuidava de animais e o esperou nascer, porque a Bíblia diz que em determinado tempo, no verso 3, passado o tempo, eles trouxeram a oferta. Um passou todo o tempo trabalhando no campo. Você conhece alguém que trabalha no campo? Você já viu alguém trabalhar no campo? Como é que... Hoje a gente tem toda uma tecnologia da parte agrícola, mas imagine nesse período da história, onde não havia, sei lá, recursos tecnológicos ou coisas aí, né? não tinha essa conversa de orgânico, né? Naquela época era olho no olho, ele tinha que ver, tinha que plantar. Imagine um homem sem um desenvolvimento de tecnologia agrária, começando ali, descobrindo ali, dando continuidade a um trabalho, a um ofício que era de plantar. E o outro, por sua vez, Abel,
diz a Bíblia que ele era um pastor de ovelhas. Pergunto, me diga com toda sinceridade, nesse contexto, qual serviço seria mais pesado? Qual serviço iria exigir mais atenção? Qual serviço iria exigir pelo menos uma maior produtividade, uma exigência contínua de foco, de atenção naquilo que está sendo feito? Vocês estão aí, gente? O fato é que quando aqueles dois homens traziam, tanto um como o outro deram o melhor que tinha de si. Em que aspecto? No trabalho e na dedicação. Todos dois vieram com algo que era fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que quando Caim chega e percebe que o que Abel fez deu certo, e quando ele percebe, ele lembrando desde o dia que ele plantou, quando ele esperou a chuva cair, e aquela coisa toda, e colhe, e tira, e corta, e traz, e que ele vê que todo o esforço dele parece que não levou ele a lugar nenhum, naquele momento o coração dele se fecha. Muitas vezes, pelo fato de não sermos capazes de enxergar elementos, coisas, detalhes, na forma como nós conduzimos a nossa vida, o nosso casamento, o nosso trabalho, quando nós não somos capazes de identificar, normalmente o nosso coração se fecha, principalmente quando Deus exige de nós posicionamentos, posturas, graus de excelência, de comunhão, para que aquele esforço, aquela oferta, aquele trabalho, ele possa ser evidenciado como algo aprovado. Se você está aí, diga graças a Deus. Aqui a gente entende algo interessante, porque a gente vê que o sucesso de um e o fracasso de outro não é algo que pode se ver explicitamente, correto, gente? Porque não está muito de cara o que externamente demonstra esse desnível. Então isso nos leva a pensar que existe algo no íntimo, na prática diária, no dia a dia, que diferenciava essas duas pessoas. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o segredo do sucesso não está no dia do palco. O segredo do sucesso são os bastidores todos os dias. Havia algo nas entrelinhas que só os curiosos e amantes da palavra talvez vão conseguir dar uma sacada. Eu estou aqui para ajudar vocês nisso. E aqui a Bíblia diz que há esse desnível, e aqui a gente entende que justamente o sucesso é uma consequência invisível, e não aquilo que nós podemos demonstrar. Ninguém demonstra sucesso. Você pode demonstrar fama, é diferente. Você pode ir para um restaurante legal, bater uma foto e postar. Você pode chegar perto de uma pessoa e dizer com quem você anda. Você pode fazer qualquer coisa e demonstrar para as pessoas. E sim, as pessoas podem olhar para você e dizer: uau, que legal. O nome disso é fama. Mas isso nunca vai ser sucesso. Amém? Vocês estão aí, gente? O sucesso é uma influência positiva. Repita comigo: o sucesso é uma influência positiva. Você só sabe se alguém tem sucesso quando você tem uma experiência de conexão com ele. Você só sabe que alguém realmente tem sucesso quando você consegue identificar os princípios, as bases, quando você é capaz de identificar o modelo de bastidor que aquele camarada tem, que aquela mulher tem, que aquele rapaz tem, que aquela jovem tem. O sucesso, ele acaba por ser uma influência positiva, mas a fama, ela influencia negativamente as pessoas. Sabe por quê que a fama influencia os outros negativamente? Que quem busca a fama, na verdade, sem entender, ele pode estar influenciando as pessoas negativamente, porque a fama, por sua vez, não há essa conexão verdadeira, não existe essa exposição de bastidor, um bastidor honesto,
baseado em princípios, porque quando alguém vive da exposição da fama, o estímulo emocional que libera nas pessoas esse grande sucesso é coisa para poucas pessoas, privilegiados, para pessoas especiais, que já nasceram dessa forma, que tem tudo, que tudo deu certo na vida dele, e não é para mim, pessoa comum, trabalhador, normal, aqui, regular, como eu. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: Deus tem coisas grandes para a sua vida. Diga: Deus tem uma vida de sucesso para você. Diga: não é sobre fama, é sobre sucesso. Diga. No verso 4, olhe para a sua Bíblia, diz que algo interessante. Verso 3: passando o tempo, apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Verso 3. Verso 4 diz: Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, aí tem aí, e a gordura. Está escrito aí na sua Bíblia isso? As primícias e a gordura do seu rebanho. Presta atenção, olha aqui para mim agora. Eu sei que sim, como eu disse, existem as conjecturas, porque a oferta de Caim era primícia, tinha sangue, etc e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando você estuda, quando você vai observar todas as regras que eram estabelecidas, todos os princípios que eram estabelecidos com relação à oferta, depois você pode ver isso nos primeiros capítulos do livro do Levítico, também no livro do Deuteronômio, enfim, você vai conseguir identificar algumas características. E quais eram essas características? Porque haviam 2 tipos de oferta. A oferta número 1 era uma oferta vegetal, era uma oferta baseada nos cereais. A oferta número 2 era uma oferta animal, e essa oferta era baseada não só no poder aquisitivo, mas também na idade. Por exemplo, uma criança, quando ofertava pela sua própria vida, era uma oferta de um boi miúdo menor, ao passo que um homem adulto e uma mulher adulta ofertava pela sua vida com um boi, um gado maior. Por curiosidade, aqui, os idosos tinham o mesmo peso de oferta que as crianças. Olha que interessante. Isso é resposta para o seminário. Não vou falar porque existe um motivo, mas não vou falar hoje não. Vocês querem que eu fale, gente? Ah, vocês estão desanimados. Vou falar não, que vocês estão... Engraçado que Deus, Ele pede, é como se Ele tratasse essa percepção de transformação de uma pessoa idosa como se fosse uma criança, pegou? O peso da oferta da criança tinha o mesmo peso da oferta do idoso. Olha que interessante. Deus tem um cuidado quando a gente chegar nos nossos melhores dias. Deus vai ter um cuidado para com as nossas vidas. O fato é que o que caracterizava cada uma dessas ofertas, em especial a oferta vegetal, a oferta de cereais, é que ela precisava ter azeite. Diga comigo, azeite. A oferta vegetal precisava de azeite, enquanto a oferta animal precisava da gordura. A Bíblia diz que Caim traz da sua oferta, mas a sua oferta faltava azeite. Algumas pessoas estão trazendo a sua oferta, oferecendo o seu tributo, oferecendo o seu serviço, oferecendo a sua vida, oferecendo o seu trabalho, oferecendo o seu ministério, oferecendo os seus frutos, mas é uma experiência seca, é uma experiência que falta azeite. Vira para 2, 3 pessoas e fala assim: está faltando o azeite. Olha para aí e fala assim: você quer que Deus comece a manifestar coisas na tua vida? Pode falar em nome de Jesus. Diga: coloque no seu fruto o azeite. Interessante que no verso 4 diz assim: então atentou o Senhor para a oferta de Abel. É assim que está aí no seu verso 4.
Algumas traduções está escrito atentou o Senhor, viu. Em outras traduções está dizendo aceitou com alegria. Escute, olhe para mim. Essa palavra no original, atentou, note, olhou, se agradou. Essa palavra no original significa chamou a atenção, desviou o olhar, gerou curiosidade. Vocês estão aí, gente? Abel e Caim tinham características específicas, porque Caim, no capítulo 3, no verso 23, diz assim, um pouquinho antes: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra. Quem que Deus expulsa do Éden? Adão e Eva. E o que é que ele faz? Agora vocês vão ter que trabalhar na agricultura, vocês vão plantar da terra, vocês vão comer da terra. O que é que Caim faz? Caim continua um padrão de produção, de trabalho, de conduta. Ele faz exatamente aquilo que foi fruto das consequências do erro de seu pai e da sua mãe. Preste atenção que a gente está falando sobre a história das nossas vidas, sobre as coisas voltarem a dar certo, a dar fruto. Eu estou falando de restauração e eu estou declarando sobre a tua vida hoje como profeta. As coisas vão mudar na tua vida a partir de hoje, porque eu creio no Deus de milagres. Eu creio que nessa igreja coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente. Eu acredito em testemunhos que vão começar a brotar desse altar, daquilo de coisas que foram semeadas por vocês, talvez há muitos anos, e agora Deus vai manifestar um tempo de colheita. Abel olha para aquilo e falou: não, rapaz, eu vou fazer um negócio diferente. Abel olha e fala assim: meu pai mexe com isso, minha mãe mexeu com isso, meu irmão está mexendo com isso, de onde é que eu vou tirar a inspiração para fazer isso? E aí eu lembro aqui na minha cabeça, eu imagino de onde que Abel tira inspiração. Ele olha assim: puxa vida, quando meu pai e a minha mãe pecam, eles vão, mexem na terra, pegam as folhas, se cobrem. Meu irmão continua com esse mesmo negócio, com esse mesmo padrão, mas eu já ouvi o meu pai dizendo que quando isso aconteceu, foi o Senhor, ele foi lá, ele sacrifica um cordeiro, e ele faz vestes com a pele do animal, ele sacrifica o animal, e isso tornou possível o relacionamento de novo do homem com Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou mexer com isso. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Abel olha e fala assim: ei, eu não vou repetir padrões. Você quer saber porque é que Deus já está te falando porque é que a oferta, porque é que despertou curiosidade. Opa, peraí, esse aqui não repetiu o padrão. E o que mais me impressiona é porque ele não precisava ter trazido da primícia e da gordura. Olhe para mim e diga: por que ele trouxe a gordura? Olha aí para o irmão que está do seu lado e fala: pergunta, por que ele trouxe a gordura, se não precisava? Vocês estão aí, gente? Alguns, eu já vi professores em seminário de teologia, eu achei bem interessante, é porque a ideia é que Abel sabia que a oferta de Caim era incompleta. Abel sabia que a oferta dele era seca. Abel sabia que a adoração dele ia ser pobre de experiência. Vocês estão aí, gente? Sabe o que é que isso significa? É que no dia que a gente vem para um lugar como esse, que a nossa oferta está seca, que a nossa adoração está seca, que o nosso coração está seco, que a nossa boca está seca, sempre Deus vai usar alguém com uma carga extra de unção para abençoar a tua vida. Sabe qual é o melhor lugar para sentar? Não é nos bancos da frente. O melhor lugar para sentar é com gente que traz consigo a sua unção e unção para dar para os outros. Quer crescer espiritualmente? Comece a andar com gente que está frutificando, que tem azeite na oferta, que tem gordura na primícia, que tem uma unção sobre a vida dele. Deus olha para Caim e diz: ele tem uma mentalidade ministerial. Anote isso aí, rapaz.
Deus olha para Caim e diz: ele tem mentalidade de obreiro, de ministro, de pastor. Olha, gostei. Eita, menino invocado. Ele olha e algo chama o coração de Deus. A gente fica olhando para a oferta, né? Fruta, bicho, não, sabe por quê? Porque olha o que a Bíblia diz aqui, olha, todavia, verso 5, em nome de Jesus, olhe para a sua Bíblia: todavia não se agradou de Caim e de sua oferta. Sabe o que aqui significa? Que não é questão de aceitar a oferta ou não, é que Deus sempre primeiro aprova e avalia o ofertante antes de abençoar e aprovar a oferta. Deus sempre avalia pessoas antes de avaliar aquilo que é o fruto da sua adoração. Deus sempre avalia o homem, o coração do homem, antes de avaliar aquilo que é produzido por ele. Aleluia. Às vezes a gente não sabe porque algumas coisas não dão certo na nossa vida. Repita comigo: não é o meu projeto que eu tenho que ver. Diga: é o meu coração. Não é o seu ramo que está com muita concorrência. Não é porque você não canta bem ou canta mal. Não é porque você acha que você prega bem ou que você prega mal. Não. Não é sobre o resultado, não é sobre características específicas, mas é sobre aquilo de quem nós somos, é sobre aquilo de quem você é sobre a disposição do teu coração. Esses dias eu estava vendo um rabino falando sobre o segredo da prosperidade dos judeus. Parei para ouvir aquele homem, e ele disse que o grande segredo da prosperidade dos judeus é quando ele entende na sua maturidade o seu propósito como pai. Porque se ele é um garoto, ele é sozinho, ele não precisa de muita coisa, porque ele não tem tanta responsabilidade assim. Mas ao passo que a responsabilidade dele aumenta, ao passo que ele começa a se responsabilizar, que coisas estão sendo entregadas a ele, então ele começa a receber de Deus esses recursos. Ora, você vê em Gálatas capítulo 2 ou 4, não lembro agora, diz que o herdeiro, enquanto é menino, tudo quanto tem está na mão de um tutor. Diga comigo: o segredo da minha prosperidade está alinhado ao meu propósito. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: por que é que você quer que isso funcione? Por que é que você quer que isso dê certo? Ei! E aí a Bíblia diz que quando isso acontece, quando dá certo para um e não dá certo para outro. Gente, eu já vi muito isso acontecer. Eu tenho um colega médico que parou de falar comigo. Eu tenho um colega médico que quando viu Deus me abençoar, Deus abençoar meu trabalho, a minha casa, se afastou. Gente querida, viu? Por quê? Não sei, cara. Não sei mesmo. Tem gente que quando vê alguma coisa dando certo na vida do outro, dá uma revolta, uma indignação. Fala assim: alguma coisa tem de errado. É pirâmide. É rolo. Tá? Tem alguma falcatrua, sonegação. Tem algum negócio aí pelo meio que não pode. Porque ele olha para si, pelo seu esforço. É por isso que o Brasil hoje está nessa crise existencial. Porque o brasileiro, ele tem esse espírito de Caim. Na mente dele, o sucesso, só trabalhar não adianta, tem que ter o esqueminha. Vocês estão aí, gente? Repreenda esse espírito de esqueminha na tua vida hoje, em nome de Jesus. E você vai entender que sucesso, diferente de fama, não se trata de coisas no espectro quantitativo, ou do volume de produtividade, mas se trata da bênção de Deus. E aí, a Bíblia diz que ele fica irado.
Tem pessoas que, diante de uma experiência em que algo que elas querem não dá certo, elas começam a externar uma experiência emocional, sentimentos, emoções, não sabe ser contrariada, existe uma ferida ali que alimenta certos padrões emocionais. Um artigo que foi lançado por cientistas, eu tenho quanto tempo, pastor? Até quanto tempo eu tenho aqui, irmão? Até estou terminando, amém? Mais 10 minutos? Pode continuar? Certeza? Não, pastor. Tá, glória a Deus. Esse artigo vai dizer algo muito interessante. Pega essa aqui, pessoal da intercessão. Peguei esse artigo, dei uma traduzida numa parte lá, mandei para o Bicudo, líder da intercessão da sede. Falei, Bicudo, saca só esse artigo aqui. Olha isso aqui, meu irmão. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Quem são as pessoas que mais sofriam com retaliação espiritual? Quem são as pessoas que ficavam mais oprimidas a partir de uma experiência de confronto espiritual? Eram 2 tipos de pessoas. Aquelas que se iravam com uma situação, atribuindo a Deus uma injustiça ou um desnível, ou pessoas que não tinham em si o conceito e a experiência da humildade. Olha que legal. Resumindo, aqueles que têm um ego, uma estrutura de ego dominante, uma estrutura de ego que governa o seu ser, pessoas que carecem de humildade, são pessoas mais vulneráveis à experiência subjetiva de retaliação e batalha espiritual. Quando você vê alguém dizendo, eu sei que existe opressão, etc e tal, mas eu estou falando de uma disfunção emocional, da pessoa realmente se irar, mudar o comportamento, não conseguir fazer isso é uma disfunção emocional. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar preocupado, existe todo um conceito, mas entrar numa de disfuncionalidade, não. Amém? Diga comigo, eu posso estar abalado, mas eu não vou parar. Diga comigo, dos meus olhos podem escorrer lágrimas, mas eu vou continuar semeando. Caim fica irado, sabe por quê? Porque Deus confronta o método dele. Deus confronta tudo aquilo, a visão de negócio dele, Deus confrontou. E olha que Deus não estava nem dizendo, olha, esse teu ramo aí de plantar fruto é ruim, muda o ramo. Não, Deus não disse isso para ele não. Mas o que Deus estava confrontando aqui não era o que ele fazia, mas quem ele era. Vocês estão aí, gente? Caim precisava observar toda a sua metodologia, como ele fazia as coisas. Ei, Deus está dizendo coisa, Deus está falando com pessoas aqui hoje, está dizendo, não é sobre mudar de ramo não. Não é sobre mudar de casamento não é sobre mudar de igreja não, é como você faz as coisas. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Ninguém dá glória a Deus agora, né? Caim, ele fica irado através de uma experiência de reprovação, porque ele precisava mudar o seu jeitão, o seu arquétipo, a sua metodologia. Ele precisava mudar aquilo que ele achava, o jeito das coisas. Rapaz, há quantos anos meu pai planta esse trem, minha mãe planta esse trem, e aí ele acha que o que estava dando errado era isso, e quando Deus confronta, ele fica sem entender. E a Bíblia diz que quando ele se ira com isso, ele sai da presença de Deus. Quando você ministra a vida de alguém que carrega uma ferida emocional, escute, isso é o mesmo ofício de um pastor, de um ministro, e eu tenho dedicado a minha vida profissional e ministerial para a restauração de vidas, de famílias, de ministérios. Deus tem me dado uma graça e colocado diante da minha presença famílias, pessoas, empresários, pastores, líderes, para falar acerca de restauração. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que é muito interessante. Às vezes você se coloca na presença de uma pessoa e você oferece um processo de cura, um processo de restauração, mas todo o processo de renovo e de mudança de resultado vai exigir o confronto dos seus próprios métodos.
quando existe esse confronto dos métodos e existe uma estrutura de ego, uma estrutura luciferiana de altivez, essa pessoa, como Caim, a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus, ou seja, ele já não se torna compatível para aquela comunhão. Sabe o que é que dói? Muitas vezes é quando você ajuda essas pessoas e essas pessoas se tornam os teus inimigos. Quando você entende, vai dizer assim: olha, sabe por que você está sofrendo? Por causa desse namoro que você está vivendo aí, por causa dessa legalidade que está sendo dada. Sabe por que o teu trabalho não está frutificando? Isso está gerando um certo confronto, por causa dessas estruturas que geram sobre o teu trabalho uma experiência de reprovação. E como a pessoa não aceita, ela não aceita que é com ela precisa então externar alguma coisa que justifique. Você está aí, vocês estão olhando para mim com um olhar de desespero, é de raiva, de fome. Pastor, me protege, o Paulo é meu amigo, o Fabinho é meu amigo, se vocês quiserem depois vocês conversam com ele. Caim sai da presença de Deus com ira. Diga comigo, a ira cega. Quando nós ficamos irados, uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal desativa, desliga. Já viu aquela expressão, fulano de tal ficou cego de ódio, de ira? Casos em que duas pessoas brigam no trânsito, uma puxa um revólver para a outra e de repente fala: cara, não acredito que eu me destemperei por causa... Já aconteceu, você já viu um caso como esse? A Bíblia diz que Caim fica irado, ele se ira, ele se afasta da presença de Deus. E quando ele se ira e se afasta da presença de Deus, a ira dele se transforma em ciúmes. E quando ele dá lugar a esses ciúmes se transforma em um assassinato. Olha aqui para mim. Quanto mais nós nos colocamos resistindo o que Deus quer mudar em nossas vidas, haverá uma experiência de cegueira, haverá uma experiência de improdutividade, haverá uma experiência de ser consumido pela esterilidade, haverá uma experiência em que os relacionamentos serão também gradativamente consumidos, e assim um abismo vai chamando outro abismo. Longe de Deus, as experiências emocionais vão tomando proporções cada vez maiores. Longe de Deus, aquilo que é 10 vai virando menos 10, menos 100, menos 1000. Vocês estão aí, gente? E aí, diante dessa situação emocional, Deus chega para Caim e fala assim no verso 7, olha aí. Ele pergunta, né? Por que é que você está assim? Por que é que você está furioso? Por que é que o teu rosto está transtornado? Meu irmão, cara feia nem Deus suporta. Gente com cara feia, gente de bico, gente de lundum, gente chata, gente que vive reclamando. Olhe para 2, 3 pessoas e diga: vigia. O ato de reclamar amplifica e multiplica as experiências emocionais negativas. Se o camarada tem um dedinho na depressão, ele começa a reclamar, ele vai ser mais depressivo. Se o camarada tem um dedinho na ansiedade, se ele reclama, ele fica mais ansioso. Vocês estão aí, gente? Por causa de um processo chamado ruminação psicológica. Eu não tenho tempo. É porque eu quero entregar tudo, mas não dá tempo. Vai ter que ser no seminário aqui, amém? Vocês querem receber o seminário aqui na igreja? Dá uma glória a Deus. Opa, ó. E aí, irmãos, olha aqui só. Deus fala assim: olha, se você procederes bem, Ele não está dizendo se você tivesse sido feito nessa oferta bem feito, não. O que Deus está falando para ele assim: olha, isso é Caim, meu irmão, é um pensamento, é a tua forma de enxergar as coisas, é os padrões que você repete, é os seus padrões de atitude, é essa negligência de trazer para aqui a tua oferta, faltando. Olha o teu irmão, ele pensou em ti, ele trouxe gordura, ele nem precisava, ele trouxe. Você entende aqui
nós estamos parafraseando, mas você entende o contexto da mentalidade? Quando Deus questiona Caim sobre essa excelência, se tem uma coisa que precisa ser recuperada hoje, é a experiência da excelência. Quando a Bíblia diz que fazer algo, principalmente a obra de Deus, é maldição, que fazer algo de forma negligente é maldição, sabe por quê? Porque isso se volta de uma forma negativa para a pessoa. Quando você faz isso, a sua hierarquia de valor acerca do que vem em primeiro lugar, isso vai baixando. A pessoa que ela é negligente, ela pega as coisas mais importantes da vida dela e diz assim, não, isso não é tão importante assim. Sabe qual é o problema disso? É que nos momentos da crise, essa pessoa que faz a obra de forma negligente e relaxada, vai dizer assim, Deus vem em meu auxílio, Senhor me salva, entra com providência na minha vida, mas a experiência emocional dentro dela não responde, porque o cérebro dela, a sua mente, a sua hierarquia de valor em princípio, não tem estabelecido um temor, um zelo. Não é religiosidade não, mas é seriedade. Um dia o AP chegou lá na sede e falou assim, ó, diácono, presbítero, tem que andar com essa roupa assim, 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 assado. Os caras vieram chorar para mim. Eu falei, não chora para mim não, rapaz. Resolve lá. Veste a roupa, trem. Que tem que vestir, acabou. Põe o crachá que põe que põe, acabou. Tenha zelo, tenha reverência. Vocês estão aí, gente? E aqui, olha que interessante. No final, Deus fala assim para ele, olha, se você assim não fizer, você sabe que o pecado espreita a tua porta. Aí ele fala assim, olha, em outras versões vai dizer assim, você vai ser consumido pelo desejo, vai pegar o teu desejo, vai aqui na Almeida atualizada, olha aqui, ó. Vou achar agora. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Aí ele diz, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Deus está falando aqui. Deus estava dizendo que o seu modelo de comportamento, ele tinha uma prisão nas suas ações, baseado por causa nessa espreita. Coisas que ele não conseguia deixar de fazer. Viciozinhos comportamentais que ele não conseguia deixar de ter. Coisinhas que ficavam ali que comprometiam todo o projeto, toda a coisa de acontecer. Vocês estão aí, gente? E aí eu fico aqui, aí é desafiador. Porque nesse momento aqui, Caim ele podia ter dito assim, eu vou procurar oração no monte. É válido, amém? É válido. Eu vou procurar isso, vou procurar aquilo, vou pedir para que alguém ore por mim, para arrancar de mim esse desejo incontrolável relacionado a essas coisas. Não é isso que Deus diz, não. Deus vai olha para ele e vai dizer assim, olha, mas a ti cabe vencê-lo. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim, essa bronca você tem que resolver. É você que tem que resolver. É você que tem que resolver essa infidelidade. É você que tem que resolver o vício. É você que tem que resolver esse padrão que te aprisiona. É a obra da carne. O diabo vem. Não, irmão, é a obra da carne. Da carne, é o que está escrito. Prostituição. Aí você vê uma série de padrões compulsivos de comportamento. Deus está dizendo, olha, é missão sua resolver esse B.O. Eu te ajudo, eu te amo, eu te dou a minha palavra, você vai estar conectado com pessoas, mas essa tarefa, meu irmão, minha irmã, é sua. É você que vai rever a metodologia, é você que vai rever todas as coisas que estão acontecendo. Vocês estão aí, gente? No verso 8, estou terminando. No verso 8, Caim chega para Abel e diz assim, Abel, vamos lá no campo. Se Caim quisesse que o projeto dele desse certo, sabe qual era a ideia que ele tinha que tomar? Rapaz, se o que ele fez, ele trabalhou pouco, menos que eu, e funcionou, rapaz, eu vou lá ver como é que ele faz esse negócio. Não faz sentido? Eu vou receber dele, mas ele é irmão mais novo, eu sou mais velho. Vocês estão aí, gente?
O certo era ele ter dito assim: eu preciso aprender com esse cara. Chegou agora, mas eu preciso aprender com esse cara. É mais novo que eu, mas eu preciso entender a unção que ele carrega. Ele não é, oh meu Deus, ele não tem a minha idade, não, mas eu preciso entender como ele consegue alcançar o favor de Deus em tudo aquilo que ele faz, onde ele põe a mão dele. A Bíblia diz que ele chama o irmão, ele não vai para o aprisco das ovelhas, amém? Ele está dizendo: vamos para o campo. Tem gente que quando é doente, ferida da alma, não consegue se relacionar com as pessoas no lugar de igualdade. Ele precisa estar no seu lugar de autoridade. Um dia eu fui socorrer uma mulher com a vida destruída. Eu disse: fulana, muito prazer, Deus te abençoe e tal. Fulana não, pastora fulana. Eu digo: eita Jesus, começou bom. Quando a gente tem feridas na alma, existem lugares nos porões do nosso coração que a gente se esconde. Existem áreas da vida da gente que a gente tem a ideia de que só funciona lá. Sabe aquele cara que só é feliz ou se está com dinheiro no bolso? Sabe aquela moça que só é feliz quando está namorando? Sabe aquela pessoa que só é feliz quando isso está acontecendo? Se não está acontecendo, a vida dele está ruim. Conhece gente assim? Eu sei que você não conhece. Só no Ceará tem isso, em Guarulhos não tem isso. Ele chama o irmão para o seu esconderijo emocional. Lá eu sou o cara. Aqui, no meio do povo aqui, tal, estou aqui, né, ninguém me valorizou, não fui valorizado, eu me dediquei, o camarada chegou aí agora. Olha como o inimigo... Meu irmão, o diabo mora nos detalhes. E a Bíblia diz que ele chama ele para o campo. Ele chama ele para essa área. Essas pessoas feridas vão atrair os outros para esse esconderijo emocional. Diga comigo: eu preciso ser curado, porque a bênção de Deus vai gerar sucesso em todas as áreas da minha vida. Gente, quando tudo acontece, ele mata o irmão, você sabe a história. Deus chega para ele e diz assim: maldito serás. Essa é a terceira maldição que a Bíblia relata na história. A primeira, Deus olha para Adão e diz: maldito será a terra, Adão, por tua causa. Daí a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Depois Deus olha para a serpente e diz: maldita é a serpente. Mas agora Deus está dizendo: Caim, essa maldição agora está sobre a tua vida. E qual é a maldição que está sobre a vida de Caim? Qual é essa maldição que Caim passa a carregar sobre os seus ombros? No verso 11, olhe para a sua Bíblia, ele vai dizer: porquanto agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar. Ou seja, o que Deus está dizendo: olha, as consequências disso é maior do que as consequências das maldições anteriores. Olha para a sua Bíblia aí agora. Aí ele vai dizer no verso 12: quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Olha aqui para mim, sabe o que é que Deus está dizendo aqui agora? Você vai se dedicar a algo, você vai se dedicar a um ofício, a um projeto, a um trabalho, mas aquilo não vai te dar mais força, motivação, gana, energia. Você não vai ver sentido naquilo que você está fazendo. Parece que você está perdendo seu tempo, parece que aquilo não tem sentido nenhum, aquilo não vai te fortalecer, não vai te motivar mais. Hoje é um dia de voltar às essências. Hoje é um dia de restaurar o altar. É dia de colocar diante de Deus quem você é, não especialmente aquilo que você faz. Hoje é dia de trocar a fama pelo sucesso. O próprio Caim, meu irmão, que terrível olhar nos olhos de um homem, de uma mulher que tem tudo,
mora nos melhores condomínios, viaja o mundo inteiro, filhos lindos, os melhores carros, os melhores restaurantes, mas eu estou aqui porque eu estou desfalecida da vida, era melhor morrer. Nada disso faz sentido para mim. Caim, o teu ofício, o teu projeto, o teu propósito, isso não vai mais te alimentar. Outro dia eu vi uma entrevista da cantora, estou terminando, irmãos, a Madonna. Sabe a Madonna? Não gosto dela, não escuto, né, do trabalho dela, só a entrevista. Ela olha e fala assim: a fama é um vício, porque quanto mais você busca, mais sem sentido se torna a sua vida, e nada que eu faço parece me preencher. Quando pessoas vivem debaixo dessa maldição, quando gente vive debaixo de uma maldição como essa, é como se aquilo que está gerando todo o esforço, é como se fosse, é um saquetel furado. Hoje Deus quer quebrar essa maldição em nome de Jesus em vidas que estão aqui hoje. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de Deus mudar a história. Vou já terminar aqui o papo. Deus fala assim: olha, você vai ter que sair da terra agora, você vai rodar. Ele, Caim, entende: olha, vão me matar, se eu sair por aí vão me matar, vão fazer algo contra mim, eu não vou ter conexão com as pessoas. Deus diz: fica quieto, eu vou te proteger, porque em você eu vou te colocar uma marca e ninguém vai te tocar. É como se Deus estivesse dando para Caim uma chance, uma oportunidade de recomeçar novamente, de ter de novo uma nova experiência, de trazer uma nova oferta, uma experiência, uma oportunidade de aprovação. Caim resiste com Deus, e na hora que Deus fala das consequências daquilo que foi feito, quando Deus fala: olha, você não vai ter mais uma terra fixa, você vai ter que sair daqui agora, as coisas vão ser muito mais difíceis para você. Caim olha para Deus e fala assim: é muito pesado esse castigo, Senhor. Em nenhum momento ele diz: que pena, eu não acredito que eu fiz isso contra o meu irmão. Vocês estão aí a diferença de fama e sucesso? Vocês estão entendendo a diferença de fama e sucesso? A hierarquia de valor como está comprometida. Ele está preocupado com aquilo que perdeu, não pela vida do irmão que se perdeu. É porque é muito rica essa mensagem. Aqui é papo, pastor, para uma série. Mas a Bíblia diz que Deus coloca nele uma marca. Deus coloca nele uma marca. No verso 15: contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim, se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Escute, Deus colocou uma marca nele, e todo mundo que quisesse fazer alguma coisa ruim com ele, se fosse matar ele, era como se Deus estivesse dizendo assim: quem matar Caim, 7 pessoas da sua família vai morrer. Olha como Deus protege, mesmo diante de todas essas coisas, mesmo diante de todas essas situações, mesmo diante de toda essa experiência negativa, Deus ainda via potencial naquele homem. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Serei breve, porém serei muito focado no meu propósito. Eu quero hoje orar por pessoas que de algum modo, aquilo pela qual tem dedicado a sua vida, o seu tempo, não tem gerado significado. Aquilo que tem empenhado o seu trabalho, o seu fruto, de alguma forma não vê que aquilo tenha uma resposta, que aquilo de certa forma não tenha dado uma experiência pessoal de aprovação. E talvez por mais que você se dedique àquilo, o que mais se sente é uma experiência de cansaço, de sobrecarga, de um sentimento velado de injustiça, um sentimento até de rejeição. Por que comigo as coisas parecem não funcionar bem? E talvez assim como Caim,
Talvez alguém já tenha tentado e rodado em diversos ambientes, em diversos projetos, em diversas tentativas. Talvez tentou modelos diferentes, metodologias novas, coisas diferentes para serem feitas. E talvez pense assim: meu Deus, por que é que comigo é mais difícil? Por que é que comigo algumas coisas não parecem simplesmente não funcionar? Por que é que essa prosperidade ou essa experiência de sucesso em diferentes aspectos e áreas da vida parece não funcionar direito? Parece que é tudo muito arrastado, seco, sem vida, sem graça, sem azeite, sem unção. Senhor, parece que a família do outro é mais abençoada. Senhor, parece que o trabalho do outro é abençoado. Senhor, parece que o que o outro faz tem mais sentido do que aquilo que eu faço. Deixa eu falar algo para você. Deus quer te dar hoje, não é método, mas é princípio. Deus se move por princípios, e uma vez que princípios são aplicados, é como se Deus tivesse que ser fiel com a sua própria palavra. Então é como se Ele tivesse de fato que abençoar a tua vida para honrar aquilo que está escrito na palavra dEle. No Salmo de número 1, Ele dá essa resposta. Ele vai dizer: bem abençoado com felicidade. Olha aqui, abençoado com felicidade, com propósito. Eu estou feliz, meu irmão, eu estou alegre do que eu estou fazendo, eu estou contente, é rico de significado. Não é sobre ganhar rios de dinheiro, de aparecer em televisão, não importa, mas eu tenho um senso de propósito que me alimenta, que motiva. Meu amigo, eu poderia fazer isso de graça segunda-feira, 7 horas da manhã, que eu ia ficar feliz. No Salmo 1 ele vai dizer: bem abençoado com felicidade. Em outras traduções, bem-aventurado, ele diz, é o homem, número 1, não segue o conselho dos ímpios, não é influenciado, não é a ideia de fama, não existe uma influência, não existe uma transferência de identidade. Você não muda o jeito de falar, de vestir, ele não muda, ele não compromete a tua essência. Aleluia. Orecantanabachuribicantanai. Número 2, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ele faz assim para ganhar dinheiro, ele tem esse esquema aqui para dar certo, ele faz assim para as coisas funcionarem, ele tem esse lobby com a galerinha que está ali perto dele. Eu não vou repetir esse nível de conduta, eu não vou me influenciar por essa conduta. E por último, não vou me assentar na reunião dos zombadores. Em algumas traduções vão dizer escarnecedores. Irmão, isso aqui é tremendo. Eu não vou me envolver no convívio com pessoas que escarnecem desse princípio. Eu não vou envolver a minha intimidade. Sentar à mesa é ter intimidade, amém? Eu não vou me assentar, eu não vou ter intimidade, eu não vou abrir a minha vida, eu não vou me expor para pessoas que, quando observa o princípio, a resposta dela é zombar, é escarnecer, é diminuir a minha fé, é jogar uma palavra, é jogar um balde de água fria naquilo que está sendo aceso no meu coração. Quer conhecer um atleta de alto rendimento? Ele é o cara mais chato que você vai conhecer. Você vai chamar ele para um restaurante, você vai pedir comida, ele vai abrir uma mochila e vai arrancar da mochila uma marmita fedida de frango, ovo e batata doce dentro do restaurante. Eu vi isso dentro do Outback. Eu não estou inventando história, eu vi. Chato. Você quer um camarada com um propósito? Ele é chato, meu irmão. Ele é chato. Ele não é para qualquer um, não. O camarada com propósito, com objetivo na vida, ele não é qualquer pessoa que anda com uma pessoa dessa, porque ele vai te cortar na maior quando você começar a externar padrões que possam influenciar o seu objetivo. Diga comigo: a partir de hoje, eu tenho 3 coisas para fazer com relação à minha vida. Você vai ler o Salmo 1 na sua casa depois.
No verso 2 diz assim: ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. Ele gosta da palavra, ele gosta de princípio, ele quer saber o que a Bíblia diz sobre a vida dele, sobre o que ele faz, sobre a sua família, sobre o céu. Ele é como uma árvore plantada às margens de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado. Está difícil, as coisas estão difíceis, mas o meu fruto já existe, eu estou plantado, tem água. Deixa que na hora certa vai estourar. Deixa que na hora certa vai gerar alimento, vai gerar significado. Na hora certa a coisa vai acontecer. Cujas suas folhas não murcham, o tempo não diminui o gás dele. Quanto mais o tempo passa, mais no gás ele está, mais na ativa ele está, mais ele quer fazer, mais ele quer produzir. Termina assim: tudo quanto ele realiza, prospera. Tudo que o cabra põe a mão, dá certo. A oferta dele é aprovada. O altar dele é fumegante, acende, é um coração. O que ele se propõe a fazer, manifesta o favor de Deus. Ele vai fazer um negócio, Deus é com ele. Ele vai fazer outro negócio, dá reto de uma forma, mas termina do jeito certo. Deus dá vitória, Deus dá livramento, Deus dá saída. Porque ele tem um foco, o coração dele não se dobra a conselho e influência em mesa de quem não adora como ele. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração agora. Eu terminei. Eu vou orar. E eu creio num Deus que hoje vai fazer florescer um cajado, como floresceu o cajado de Arão, quando muitos, agremiava para si fama, resultado, eu também sou, eu também quero ser, e todos apresentaram o seu cajado, e só o cajado de Arão floresceu. Deus hoje está tratando contigo. Deus hoje, antes do teu projeto, do teu propósito, do teu trabalho, de tudo, antes de Deus se agradar de qualquer coisa desse tipo, Ele primeiro vai se agradar de você. Ele precisa se agradar de você, porque se Ele não tem teu coração, se Ele não mora no teu coração, você pode até ter fama, mas você nunca vai ter sucesso. Deus não permanece em um ambiente onde haja uma figura de concorrência com Ele. Deus não concorre o teu coração com o mundo, com as riquezas, com a carne. Não. Eis que estou à porta e bato. De forma educada, cavalheira. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei, eu sentarei à mesa, eu terei uma comunhão, refeição, intimidade. Eu vou sentar com ele, ele vai sentar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua vida vai começar a mudar a partir de hoje, porque houve uma reorganização dessa estrutura chamada coração. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão oprimidas por experiências espirituais malignas, estão dentro de um viés específico, achando que a sua vida não funciona, que não é amado, que não é amada, que não tem valor aquilo que você faz, se dedica a coisas que não gera recurso ou um retorno de significado e propósito.
Eu quero falar algo para você, antes que você ache que se você tentar fazer qualquer coisa, vão te engolir. A palavra diz que Deus olha para Caim e diz: eu vou colocar em você uma marca, e eu não vou permitir que ninguém, ou por nenhuma circunstância, por nenhuma outra visão, viés, inveja, por nada, te toque, Caim. Sabe por quê, Caim? Porque eu te amo ainda, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero acabar com essa maldição que hoje assola o teu coração. Eu quero arrancar isso, eu quero mudar a tua história, porque aquilo que você planta, você vai ter a alegria de se alimentar do teu propósito. Tem pessoas aqui hoje, pastor, que vive uma vida meio separada, sonha com o seu propósito, mas vive de um emprego, de um bico, de um dinheiro. Eu estou liberando uma palavra nessa noite: você vai viver do seu propósito. O seu propósito vai sustentar a tua casa, o teu propósito vai sustentar os teus filhos, o teu propósito vai gerar recursos. Se você quer, comece a levantar a sua mão agora, comece a adorar agora aí. Abre o coração agora, abre o coração agora. Talvez você diga: Senhor, eu estou seco, eu estou abatido, a minha oferta não tem azeite. Recebe agora aí no teu lugar, gordura, cheiro, azeite, unção. Recebe sobre a tua vida agora. Se os obreiros quiserem agora dar lugar ao Espírito Santo, procure alguém aí. Se você é obreiro dessa casa, vá lá derramar sobre a vida dele a unção que você trouxe para o culto. Sai do teu lugar, diácono, obreiro. Se você é levita, alguma coisa nessa casa, se você trouxe gordura e unção, abençoe a vida de alguém nessa noite. Comece agora a apresentar a tua vida diante de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o meu coração, Senhor, o meu cansaço, o meu esgotamento. Senhor, tentei, tu sabe, a primeira, a segunda, a terceira, não deu certo. Mas hoje, nessa noite, Senhor meu Deus, eu quero entregar o meu coração, porque eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero ser um projeto de sucesso. O meu coração, antes de qualquer coisa, Senhor, seja o ambiente, o teu altar de restauração. Comece agora a basura me canta na baçai. Orianda na basura me canta na baçou. Ribi canta na baçu e derras. De canta na baixore de coma na baçai. De canta na baçu e derras. Recebe no teu lugar agora. Recebe no teu lugar agora. Eu não sei para onde você precisa dessa unção. Eu não sei se é na tua empresa, no teu trabalho, no teu emprego, no teu casamento. Eu não sei o que é que tem sido desgastante. Eu ministro sobre a tua vida agora a unção de uma oferta que vai ascender na presença de Deus. Recebe. Se você fala em línguas estranhas, comece agora a adorar em línguas estranhas. Se você é um adorador, comece a adorar. Comece agora a dar lugar à presença do Espírito de Deus. Suribicantarabachai. Recebe. Suribicantarabachai. Oh! Santo. Precisamos do teu azeite. Nossa capacidade é insuficiente, a nossa expertise é insuficiente. Nós precisamos de azeite, Senhor. Oh, de renovo, de restauração. Nós precisamos de arrependimento. Oh, Senhor.
Coloca a tua mão sobre o teu coração agora. Eu quero que você, eu não vou te conduzir nessa oração, mas eu quero que você, com as tuas palavras aí, diga, comece a declarar ao Senhor, dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes eu não aceitei a unção daqueles que estavam do meu lado, que se apresentaram para oferecer uma graça, um suporte, uma orientação. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que quando eu me encontrar com esse Abel na minha vida, não importa se ele é mais novo, não importa se o que ele faz parece mais fácil, Senhor, eu quero ser capaz, meu Deus, de produzir algo que gere significado, que te agrade. Senhor, me perdoe, porque o meu semblante, a minha esperança, o meu emocional tem se relacionado com o ambiente das pessoas, tem se relacionado com pessoas que eu queria que me ajudasse, que eu queria que fizesse algo por mim. Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe, porque muitas vezes no meu coração eu queria que fosse tanto do meu jeito, eu me dediquei tanto, Senhor, mas durante esses últimos tempos da minha vida, eu tenho sido consumido pela ausência desse significado. Pai, em nome de Jesus, me perdoe, me perdoe, e eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, que esse vento, esse suspiro, esse Abel, você vai aproveitar, porque é uma passagem rápida. São pessoas que Deus coloca na tua vida. Você vai ter que pegar isso, você vai ter que sentir isso. Você vai olhar e vai dizer: eu quero ser aprovado como Ele é aprovado. Eu quero entender o segredo dele com Deus. E por que muitas vezes exige essa conduta tão, muitas vezes, entre aspas, que radical? Vou dizer radical, mas na verdade não é radical, na verdade é um propósito, um engajamento, um envolvimento, um compromisso. Senhor, eu quero hoje ter compromisso contigo num nível que eu nunca tive na minha vida antes, porque eu sei, Senhor, a essência. Eu sei o dia que tu me chamou, eu sei, Senhor. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo a tua história, do meu pai, da minha mãe, como é que foi, como é que não foi. Mas hoje, Senhor, hoje eu quero quebrar esse padrão. Eu quero ver o que eu nunca vi. Eu quero, Senhor meu Deus, apresentar algo diferente, porque, Senhor, eu quero que a minha vida seja uma fonte de providência, de gordura, de azeite, de unção, para vidas secas que eu sei que o Senhor vai colocar na minha vida. Eu sei que vai chegar a hora que o Senhor vai colocar vidas, ofertas secas, e eu vou ter uma graça, um azeite, uma unção, aleluia, uma gordura preparada à parte. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor reative essa essência. Eu profetizo um tempo de restauração, de renovo, de sucesso de Deus na tua vida. Durante essa semana você vai ver alguns sinais de que o teu sonho não morreu. Deus vai te dar sinais de que a tua empresa, o teu trabalho não morreu. Deus vai te dar sinais de que teu casamento está vivo. Alabá, Suriandarai. Deus vai te dar sinais e vai dizer: olha, isso aqui é a marca da essência que eu coloquei em você, porque eu estou esperando você voltar para a minha presença, para a intimidade, para a dependência.
O segredo do homem que prospera em tudo que faz não está na melhor tecnologia. O segredo do homem que prospera em tudo que faz não está naquilo com quem o método que ele aplica. O segredo do homem que tem prosperidade em tudo que ele faz não está na sua boa leitura da bolsa de valores. É pouco, irmão, é muito pouco comparado ao que a gente acha que é sucesso. É só ter foco, é só se agradar na lei do Senhor e aplicar princípio. Acabou. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus guarde a tua vida, a tua casa e o teu altar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu queria continuar por mais alguns instantes só na guitarra aqui, Amadeu. Continua do jeito que estava esse ambiente. A gente está acostumado com uma música cantada, você vai ler uma letra. Mas por esses instantes eu gostaria que você permanecesse nesse mesmo espírito, com seus olhos fechados, e você vai fazer declarações de amor ao Senhor. Você vai fazer votos com o Senhor. E Deus não se agrada de quem faz votos e volta atrás. Abre o seu coração, o Espírito Santo vai começar a falar sobre a oferta que Ele requer de você. Quando nós estamos falando de oferta, nós não estamos falando apenas dessa oferta aqui no altar, no momento do culto semanal. Nós estamos falando da sua oferta de tempo. Nós estamos falando da sua oferta de perdão. Nós estamos falando da sua segunda milha andada, da sua oferta de dedicação, seu esforço por alguém. Às vezes pode ser algo material, pode ser também, se seu coração estava preso naquilo. O Espírito Santo vai gerar algo aqui. O nosso Mestre, Senhor Jesus, disse que é melhor dar do que receber. Há maior prazer em dar do que receber. A maior satisfação. Há algo sobrenatural da parte de Deus quando você abre mão de algo. O Senhor vai te dar propósitos de jejum, propósitos de sacrifício. O Espírito Santo de Deus está aqui.
A ação do Espírito Santo é melhor do que qualquer coisa que a gente possa adquirir lá fora. Não há notícia de promoção, de emprego. Não há notícia de exposição, de fama. Não há qualquer notícia que se compare com o prazer de sentir a tua presença. Com o prazer de sentir estar no centro dos seus propósitos. Aí há satisfação, aí a vida, aí toda busca desenfreada lá fora cessa. Os turbilhões mentais são paralisados e conectados ao Espírito do vivo Deus. Ao Espírito do vivo Deus, que foi soprado em nossas narinas. Você ainda estava no ventre da sua mãe quando Ele soprou o fôlego de vida. Nós não vamos mais viver de coisas, de possíveis realizações. Nós vamos viver do fôlego de Deus. Ele vai nos impulsionar. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos conduzir. Esse é o tipo de culto que não dá vontade de acabar. Mas a boa notícia é que a gente pode continuar no nosso secreto. A boa notícia é que Ele está lá porque Ele é onipresente. Onde você estiver, Ele está. Nós não encerramos um culto nessa casa sem dar a oportunidade àqueles que precisam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você nos visita, se você veio aqui hoje, ou talvez você tenha até vindo outras vezes, mas se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso hoje, porque Ele é a fonte de vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todas essas palavras são de Jesus. Se você deseja aceitá-lo nessa noite, recebê-lo em seu coração, coloca a sua mão no seu coração e repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a verdade da tua palavra. A verdade da tua palavra. E eu desejo viver. E eu desejo viver aquilo que o Senhor tem para mim. aquilo que o Senhor Os tem. teus propósitos. Os teus propósitos. A tua palavra diz A tua palavra diz que todos os meus dias todos os meus dias estão escritos estão escritos no teu livro. no teu livro. Eu quero cumprir eles. Eu quero cumprir. Arrisca. Arrisca. Me dá o teu Espírito Santo, Me dá teu Espírito Santo. para que eu viva aqui Para que eu viva de acordo com as suas direções. de acordo com as suas direções. E que quando o Senhor voltar, E quando o Senhor voltar, eu more contigo eu eternamente. more contigo eternamente. Que eu tenha a vida eterna, Que eu tenha a vida eterna. que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Em teu nome oramos. Em teu nome oramos. Amém Amém. e amém. E amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Pode acender as luzes.
boas-vindas, vem para cá. Se você fez essa oração aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o boas-vindas vai estar lá no final com esses tablets levantados. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, te convidar para uma célula. Não vai embora, é a única forma que nós temos de fazer algum contato com você, tá bom? Obrigado, boas-vindas. Gente, quero só falar mais uma coisinha, 2 minutinhos e encerraremos. Talvez você não conhecia o Dr. Braz, ele já esteve aqui conosco, e você talvez nem entenda, por que a gente chama ele de doutor? Ele é médico, psiquiatra, conhecedor da mente humana, pesquisa, estuda isso. Mas o que eu acho mais legal, Braz, você falou isso da outra vez, você falou, você achou que eu ia aqui falar de Rivotril, quais são os melhores remédios, mas ele vem aqui e prega a palavra de Deus, porque na palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria, e lá tem todas as respostas. Então, eu amei, eu acho que a gente não perguntou o título da palavra, mas comunicação, coloca no YouTube, a essência de Caim. Eu ia falar comportamento de Caim, olha lá, eu ia dar título para a palavra dele. A essência de Caim, muito melhor que a minha, claro, né? Você é o autor. E compartilhe essa palavra no YouTube, gente. Eu sei que o nosso YouTube não é dos melhores, a qualidade não é excelente. Fala nisso, corta o momento do louvor, porque no momento do louvor não dá para ver nada aqui. Quem já assistiu de casa? Não dá para ver nada, né? Apesar de que hoje a luzinha até que está funcionando. Mas compartilhe essa palavra, amém? Quem se compromete a compartilhar com alguém? Fala, ó, de um doutor. Fala, é de um doutor. O doutor foi lá na minha igreja, falou umas coisas interessantes, porque isso é libertador, gente, de verdade, é libertador. Braz, obrigado por essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, amém? Na verdade eu quero fazer isso agora. Vem aqui, vamos tirar uma foto com a igreja inteira. Doutora Vitória, da comunicação, por favor, sobe aqui também. Sobe aqui o Braz e a Fernanda e a pastora Ana Paula. E vocês vão levantar a mão assim, ó, de quem está liberto. Assim, ó. Tipo assim, não aparece exatamente seu rosto, mas você não quer fama, você quer sucesso. Vira para cá. Levanta a mão, hein? Eu não estou vendo, mas Deus está. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita bem alto agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a consolação e a unção, a direção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida de hoje para todo sempre até que Ele venha. Amém? Queridos, temos os bonés ali no nosso canto esquerdo e no canto direito, cantina hoje feito pela